Salve galera, começando mais um vídeo do canal Camisa 4 de Sérgio Ried. Hoje a gente vai comentar como é que está o estágio de contratações e saídas dos principais times das maiores ligas de futebol do mundo. E vamos direto para os fatos e informações concretas. Vamos começar na Inglaterra, pelo Liverpool, que na minha opinião fez não a maior quantidade, mas a melhor qualidade de contratações. O técnico continua sendo o Arne Slot, né, que ganhou com facilidade a Premier League da última temporada. As principais chegadas do Liverpool são o Florian Wirtz, alemão que veio do Bayer Leverkusen, é titular da seleção alemã. O Frimpong, que é um lateral e ponta direita holandês, que também veio do Bayer Leverkusen. Está chegando agora no Liverpool o goleiro Mamardashvili, que é da seleção da Geórgia e estava jogando no Valência. E veio também o atacante Ekitike, que é um francês que já jogou no PSG e estava na última temporada no Eintracht Frankfurt. Então, como vocês veem, não são muitas contratações, mas o Florian Wirtz e o Frimpong são duas máquinas de jogar bola, estão vindo do mesmo time e pode agregar muito ao Liverpool. Entre as principais saídas do Liverpool está o atacante Luis Dias, o colombiano, né, que foi para o Bayern de Munique, estava em fim de contrato. O Alexander Arnold, lateral direito inglês, que foi para o Real Madrid. E também saíram o zagueiro Quansah, que era um reserva, foi para o Bayer Leverkusen, e o Kelleher, goleiro reserva do Alisson também, que foi para o Brentford da Inglaterra. O Manchester City, do Guardiola. As principais chegadas foram o Reinders, que veio do Milan, um holandês, o Aït-Nouri, que é um lateral muito bom, lateral esquerdo, que veio do Wolverhampton, e o Cherki, um atacante, meio atacante francês que veio do Lyon. Todos esses três jogadores já jogaram o Mundial de Clubes pelo Manchester City. As principais saídas foram o De Bruyne, que foi jogar na Itália, e o zagueiro brasileiro Vitor Reis, que foi emprestado para o Girona, que é um clube que tem, eu acho que o mesmo dono, né? Tem sempre essa parceria de empréstimos que o City faz para o Girona. No Chelsea, do técnico Enzo Maresca, né, que acabou de conquistar o título de campeão mundial de clubes, as principais chegadas foram os brasileiros João Pedro, que veio do Brighton, da Inglaterra, e o Estevão, do Palmeiras, né, que estava comprado já há bastante tempo, mas esperou fazer 18 anos. Mesmo caso do Kendry Páez, um meia atacante equatoriano, né, que estava no Independente Del Valle, e também foi comprado na mesma situação de Estevão. Né? Antes de completar 18 anos, teve que esperar completar a idade para poder jogar na Premier League. Também veio para o Chelsea o atacante Dilap, que era do Ipswich Town, da Inglaterra, e o zagueiro francês Sarr, que jogava no Strasbourg da própria França. Entre as principais saídas do Chelsea está o goleiro Kepa, que foi agora para o Arsenal, possivelmente para continuar sendo reserva lá, né? Esse Kepa pintou como um grande goleiro mundial, mas depois na sequência não conseguiu mais ser titular em grandes times europeus. Vamos falar do próprio Arsenal, então, para onde está indo o Kepa, né? O técnico continua sendo o Mikel Arteta, que tem feito um grande trabalho lá, e a principal contratação do Arsenal foi o atacante Gyökeres, um sueco húngaro, né, que é da seleção da Suécia, um dos maiores artilheiros das últimas temporadas, jogava no Sporting e é um atacante de quem se espera muito agora no Arsenal. O Kepa, eu já falei, né, goleiro que veio do Chelsea, também contratou o Zubimendi, um volante que veio da Real Sociedad da Espanha, e é um jogador da seleção espanhola, da ótima seleção espanhola. Também contratou o Madueke, do Chelsea, um inglês, atacante inglês.
Contratou também o Arsenal o Norgard, um meia dinamarquês que jogava no Brentford. Aliás, o Brentford foi um dos principais times nessa última janela, tanto vendendo como contratando jogadores, né? Ele revelou grandes jogadores, ou pelo menos deu um status, né, de jogadores muito competitivos nessa última temporada. E por último, vale citar aqui a contratação do Mosquera, um zagueiro espanhol que veio do Valência. E as principais saídas do Arsenal foram o atacante Sterling e o japonês Tomiyasu, o que é um zagueiro, né, zagueiro lateral. Os dois saíram, que acabou o contrato, e o Arsenal não teve interesse em renovar. Vamos falar agora do Manchester United, do técnico português Rubem Amorim. As principais chegadas do Manchester United foram o Matheus Cunha, atacante brasileiro que estava no Wolverhampton, o Brian Mbeumo, um camaronês que veio do Brentford, mais um jogador do Brentford, e o Diego León, que é um lateral que veio do Cerro Porteño do Paraguai, ele é paraguaio. E o Manchester United foi quem teve a maior barca de saídas, né? Liberou nada menos do que 13 jogadores. Eu vou destacar alguns aqui. O Antony, brasileiro, Garnacho, argentino, Rashford, inglês, o Jadon Sancho, inglês, o Evans, que acabou se aposentando, o Eriksen, dinamarquês, e o Lindelof, né, um zagueiro que estava lá há bastante tempo. Então a barca foi grande, mais de 13 jogadores. Segundo o lateral inglês, Luke Shaw, que ficou lá, deu uma declaração polêmica dizendo que os mais preguiçosos saíram e que agora o Manchester United vai ter um rendimento um pouquinho melhor sem eles. Vamos ver se isso vai acontecer na prática. E por último, da Premier League, eu quero falar do Tottenham, do técnico Thomas Frank, que era técnico do Brentford, né, que teve uma boa campanha na última temporada e acabou destacando muitos jogadores que foram comprados por vários times grandes europeus. O Thomas Frank é um técnico dinamarquês. Quais foram as principais chegadas para o Tottenham? O Kudus, um meio atacante ganês, né, que veio do West Ham, o time do Paquetá, que, aliás, né, foi inocentado do processo que tinha contra ele, agora está liberado para jogar. Ele já foi pretendido por grandes times no passado, mas nesse momento, né, como ele não estava jogando, talvez não esteja tanto na vitrine. Mas é um jogador importante que vai voltar a atuar agora na temporada que começa nesse mês de agosto. Outra chegada para o Tottenham foi do atacante alemão Mathys Tel, que veio do Bayern de Munique, onde ele era reserva. O zagueiro Danso, um francês que veio do Lens, da França. E uma outra boa chegada é do meio de campo João Palhinha, um volante da seleção portuguesa que estava no Bayern de Munique, onde ele não conseguiu se firmar como titular absoluto e veio por empréstimo agora para o Tottenham. As principais saídas do time inglês foram do lateral espanhol Reguilón e do Timo Werner, né, um atacante que já foi disputado por grandes times europeus, já foi titular da seleção da Alemanha, mas vive uma fase de baixa, né, sem ter grandes destaques. Vamos agora falar da Espanha. O Real Madrid, do técnico Xabi Alonso, teve como principais chegadas o Roysen, um zagueiro que nasceu na Holanda, mas resolveu jogar pela seleção espanhola, né, é naturalizado, veio do Bournemouth e já é titular absoluto do Real Madrid, né, jogou inclusive o Mundial de Clubes, assim como o Alexander-Arnold, lateral do Liverpool, que veio e também já ganhou a posição. Vamos ver agora como é que fica, né, com a volta do Carvajal, que é um lateral histórico e que vinha tendo um desempenho cada ano melhor, né, antes de se machucar, e voltou agora a jogar no último jogo do Real Madrid no Mundial de Clubes. Também chegou para o Real o meia Mastantuono, que veio do River Plate, um meia muito jovem, né, promissor, mas vamos ver se ele vai conseguir ser titular. Veio também o lateral Álvaro Carreras, que é um espanhol que estava no Benfica, muito bom lateral, e dá para dizer que é uma aquisição também a subida das categorias de base do atacante Gonzalo Garcia, que se destacou no Mundial de Clubes, fez gols, foi artilheiro,
e agora disputa com o brasileiro Endrick a vaga de reserva do Mbappé. Dizem que o Real Madrid só quer ficar com um deles. Vamos ver qual vai ser a decisão, né, do técnico Xabi Alonso e do clube espanhol. As principais saídas do Real Madrid foram o Modric, né, em fim de contrato, que foi jogar no Milan, e do Lucas Vázquez, né, que também acabou o contrato e ainda não tem time anunciado até esse momento. No Barcelona, o técnico Hansi Flick, que fez um bom trabalho, né, ganhou todos os títulos espanhóis, né, as Copas e o título nacional, e foi até a semifinal da Champions League, sendo eliminado, né, de forma surpreendente pela Inter de Milão, que depois acabou sendo goleada pelo PSG na final, né, da Champions. A principal chegada é do atacante Rashford, que foi dispensado do Manchester United, né, e é uma incógnita, não se sabe se ele vai recuperar o bom futebol que ele já teve. E chegou também o Juan Garcia, que é um goleiro do Espanhol, da própria Espanha, que está vindo para ser reserva, né, no time lá da Espanha. E as principais saídas foram do Ansu Fati, né, um jogador que despontou como uma grande esperança do Barcelona. Quando o Messi saiu, inclusive deram a camisa 10 para ele, que estava jogando muito, mas depois de algumas contusões, ele nunca mais conseguiu jogar no mesmo nível de antes. Está indo agora para o Mônaco, da França. E a outra saída é do zagueiro Lenglet, que já foi titular da seleção espanhola, hoje não é mais, não tem mais todo esse prestígio, e que foi jogar agora no Atlético de Madrid. Falando em Atlético de Madrid, que continua com o técnico Simeone, as principais chegadas: o Thiago Almada, né, que já jogou no Botafogo, um meio atacante argentino que estava no Lyon. Chegou também o Matteo Ruggeri, que é um lateral italiano que jogava na Atalanta. Também chegou Alex Baena, um meia que veio do Villarreal. Chegou também o Johnny Cardoso, um volante do Betis. O Johnny tem uma história curiosa, ele é nascido no Brasil, naturalizado norte-americano, joga na seleção norte-americana, já jogou no Inter aqui no Brasil, e é um volante que se destacou muito, né, no Betis, e agora o Atlético de Madrid foi atrás dele. Também chegou o lateral Mark Pubil, do Almeria, e o zagueiro Ranko, que veio da Eslováquia, né, aliás, nasceu na Eslováquia, e jogava no Feyenoord, da Holanda. E saíram do Atlético de Madrid o Riquelme, que foi para o Betis, o Ángel Correia, que foi jogar no Tigres do México. Saíram também, em fim de contrato, o lateral Reinildo e o Azpilicueta, né, que, aliás, o Azpilicueta tinha um grande destaque, era capitão do Chelsea, mas não conseguiu se firmar e ter um bom desempenho no Atlético de Madrid e foi agora dispensado em fim de contrato. Saiu também o Witsel, na mesma situação, né, o belga, da seleção belga, que foi dispensado no fim do contrato, e o Atlético de Madrid cedeu 2 jogadores para o Flamengo, aqui do Brasil, o Saúl e o Samuel Lino, que, aliás, já estrearam no Flamengo, especialmente com destaque para o Samuel Lino, que fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro, fez até um gol que foi anulado, mas, infelizmente, o Flamengo acabou perdendo por 1-0. Na Alemanha, vou destacar só as chegadas e saídas do Bayern de Munique, do técnico Kompany, né? No Atlético de Madrid também continua o Diego Simeone, né, que é um dos técnicos mais longevos, né, que está há mais tempo em grandes times europeus. Se eu não me engano, ele está indo para 13 ou 14 anos de Atlético de Madrid. Então, no Bayern de Munique, do técnico Kompany, né, zagueiro belga, que se aposentou recentemente, chegaram o Jonathan Tah, que veio do Bayer Leverkusen e já jogou o Mundial de Clubes pelo Bayern de Munique, o Luiz Dias, né, atacante colombiano, que veio do Liverpool, e o Tom Bischoff, um meia que veio do Hoffenheim e é pouco conhecido ainda no cenário internacional. Saíram o Thomas Müller, né, que se aposentou, saíram o Eric Dyer, né, um zagueiro inglês que foi para o Mônaco, o Leroy Sané, que foi para o Galatasaray da Turquia, e saiu também o Matt Stell, que foi para o Tottenham, como eu falei anteriormente. No PSG do Luiz Henrique, né, campeão
da Champions, praticamente não houve mexidas até esse momento, né? Lembrando que a janela na Europa vai até o comecinho de setembro, então teria tempo para mexer. Mas me parece que o PSG está satisfeito com o elenco que tem, trouxe apenas o goleiro Renato Marin, que é um brasileiro naturalizado italiano, que veio da Roma. E quem saiu, que vale a pena citar aqui, é o Gabriel Moscardo, né, um volante brasileiro, que foi revelado no Corinthians, não conseguiu ainda se firmar lá no PSG e foi emprestado dessa vez para o Braga de Portugal. E no futebol italiano, vamos falar rapidamente aqui de Inter, Juventus, que são os principais times da Itália. Na Inter, do técnico Christian Chivu, chegaram o Luiz Henrique, o brasileiro que estava no Olympique de Marselha, já jogou, né, o Mundial de Clubes pela Inter de Milão, o Boni, um atacante que veio do Parma, o Susic, um volante que veio do Dinamo de Zagreb, e também chegou o Zalewski, um meia que veio da Roma. E a principal saída da Inter de Milão, que vale a pena citar aqui, é do Joaquim Correia, que acabou vindo para o Botafogo aqui do Brasil, onde ainda não conseguiu se firmar, mas pode ser, né, que com a experiência dele europeia, daqui a pouco ele consiga uma vaga no time titular do Botafogo. Na Juventus de Turim, treinada pelo Igor Tudor, quem chegou? O Jonathan David, um atacante que veio do Lille, né? Vocês devem lembrar que o Lille foi campeão francês há umas 2, 3 temporadas atrás, e o Jonathan David foi artilheiro do campeonato francês, que é um campeonato dificílimo, né? Então ele foi agora jogar na Juventus. Chegou também o zagueiro Lloyd Kelly, que veio do Bournemouth, da Inglaterra, o Nico Gonzalez, um meio de campo do Barcelona, que era reserva lá no Barcelona, veio também o zagueiro Kalulu, né, que chegou do Milan para a Juventus, e o goleiro Di Gregorio, que veio do Monza, também da Itália. As principais saídas foram do volante Rovella, que foi para Lazio, o Pellegrini, um lateral que também foi para Lazio, e o Kolo Muani, um atacante francês que estava emprestado na Juventus e foi devolvido para o PSG. Ainda não há clareza se ele vai ficar no clube francês. Então essas foram as principais chegadas e saídas dos principais times das ligas mais importantes da Europa, né? Que são a Liga da Inglaterra, da Espanha, da Alemanha, da França e da Itália. Então fiquem vocês com essas informações, nós vamos conversando agora ao longo da temporada para acompanhar o desempenho de todos esses times, especialmente dos jogadores brasileiros que estão jogando lá na Europa, poderão ser convocados pelo técnico Carlo Ancelotti da seleção brasileira e, quem sabe, disputar uma vaga na lista do Brasil para a Copa do Mundo de 2026. Pela atenção de vocês, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço a todos.